E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Pablo Jamilk, em mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo tem um título bastante provocativo, que é Como Começar a Estudar Filosofia, ou Como Estudar Filosofia. É sempre um pouco arrogante dizer que você tem o passo a passo, né, para você estudar filosofia, que filosofia é algo extremamente antigo e refinado ao longo dos séculos, né? Mas aqui eu vou sugerir algumas apostas para a pessoa que tem vontade de aprender filosofia, de se conectar com a filosofia, porque vamos lembrar uma frase importante do Immanuel Kant, grande filósofo alemão, que você não aprende a filosofia, você aprende a filosofar. Eu acho muito interessante essa frase. E de fato nós podemos levar isso em consideração. Bem, quando você estuda filosofia, você estuda porque você parte de algum tipo de inconformidade. A filosofia é para as pessoas inconformadas. Se você for uma pessoa conformada com o que está acontecendo, com a sua situação, você sequer vai estudar filosofia. Você sequer vai se aproximar disso. Tá? A filosofia, eu posso dizer assim, como um resumo, é que a filosofia é o campo dos inconformados. Os inconformados com as respostas que já foram dadas, inconformados com a realidade, e são aqueles que buscam alguma coisa, né? Por definição, nós sabemos que filósofo seria o amigo do saber. E aqui vem um caso muito importante. Para estudar filosofia, você deve se despir de convicções. Despir de convicções, ou seja, você precisa ir com a alma aberta. Você não pode pensar, eu vou estudar filosofia porque eu quero provar isso. Não, isso já está errado. Porque você não vai estudar filosofia para provar alguma coisa. Você vai estudar filosofia, e talvez aqui você fique um pouco frustrado com o que eu vou falar, mas você vai estudar filosofia para ter mais dúvidas. E talvez para aprender a ter dúvidas. Aqui eu recupero um pouco do Descartes, na dúvida metódica, na importância da dúvida metódica. Então, você vai estudar filosofia para mexer com as bases das suas convicções. É para isso que você vai estudar. Então, você primeiro precisa ir de mente aberta. Você vai precisar de algumas noções de história, você vai precisar voltar no tempo e conseguir entender como é que o pensamento funcionava naquele momento e quais foram os elos, né, de pensamento, quais foram as práticas disruptivas de pensamento, como é que o homem pensava e o que era o normal para o homem, para aí você entender que a filosofia está muito associada com uma forma de interpretar ações, pessoas, conceitos, emoções, tudo mais. É uma forma de você enxergar o mundo, né? E é uma forma que quer evitar juízos precipitados. Para estudar filosofia, você precisa evitar o julgamento sobre estar certo ou estar errado precipitadamente. Precisa ler muito, precisa investigar muito e às vezes responder com um simples não sei. Estudar filosofia, em última instância, é assumir a dimensão da nossa ignorância. Saber que precisamos estudar muito, precisamos ler muito para reconhecermos o quanto nós somos ignorantes. Isso é um passo muito importante para a filosofia. Eu começo por onde, Pablo? Por onde eu vou começar a filosofia? Bem, você muito provavelmente vai começar pelo berço da filosofia, pela Grécia. E você vai tentar entender o pensamento grego. Dentro aqui do meu canal você tem esse percurso para você poder analisar, para você poder estudar. Mas eu sugiro que você não mergulhe diretamente nos textos filosóficos sem certa preparação. Você precisa entender quem foi a pessoa, onde ela morou, qual foi sua formação e aí começar a ler alguns textos. Por exemplo, você vai começar a ler Platão. Platão é bom para você começar a ler.
Mas se você não tiver uma boa capacidade de leitura e interpretação, eu acredito que você deva dar um passo atrás e ainda ler os textos que preparam você para ler Platão. Talvez alguns textos comentados, correto? Mas é sempre importante que você consiga chegar ao texto do autor. Traduzido, original, ler o autor. Você vai fazer isso depois. Então você pode começar por Platão. Recomendo A República, do Platão, é uma obra muito importante, certo? Talvez uma obra de cabeceira. Depois você pode passar para Aristóteles, falando sobre a arte poética, a ética, Nicômaco. Você pode ler essas 3 obras, certo? Depois, você ainda pode dar um salto cronológico e ler o Discurso do Método, de René Descartes. E nós estamos pensando em pensamento. Estamos pensando na história do pensamento, história do conhecimento, um pouquinho sobre política, certo? Você vai poder passar por todos esses caminhos. E começar bem a filosofia é uma forma essencial para você continuar bem na filosofia. Então aqui está uma sugestão para você começar a estudar. Se você, mesmo assim, ainda tiver dificuldade de precisar de um acompanhamento, aqui no canal você tem a minha playlist do curso grátis de filosofia. Vá assistindo na ordem. Isso com certeza vai ajudar você. Agora eu sugiro, deixa aqui um comentário, um like, faça inscrição no canal, porque isso sim vai ajudar muito. Um abraço e até a próxima. Vamos pensar.